Vamos lá, pessoal, para a nossa primeira aula aí, referente ao capítulo 1, certo? De razão e proporção. Vocês estão com o material aí impresso, né? Impresso não, digital. É bom dar uma lida e aqui eu vou estar respondendo os exercícios, certo? Nesse capítulo 1 são 18 exercícios. Então eu vou tentar explicar o conteúdo resolvendo essas questões. Então vamos aí para a primeira questão. Primeira questão diz o seguinte, ó. Calcula as razões abaixo, simplificando o resultado quando possível. Então, aqui na letra A, temos o seguinte: 2 horas para 45 minutos. Lembrando, ele quer a razão. Quando eu falo a razão entre dois valores, né, ou uso esse para aqui, o primeiro valor que a gente utiliza vai estar no numerador da fração e o segundo número que a gente utiliza vai estar no denominador. Então, na letra A razão de 2 para 45 minutos, 2 horas para 45 minutos, eu vou escrever assim, ó, 2 horas sobre 45 minutos. Como ele quer simplificar esse resultado, o ideal é que as 2 horas eu converta em minutos. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, então 2 horas vai ter 2 vezes 60, vai ter 120 minutos. Então aqui vai ser 120 minutos sobre 45 minutos, certo? Como aqui a unidade é igual, eu posso cancelar essas unidades. Eu vou trabalhar só com 45 e 120. Então, por enquanto, temos isso aqui, ó, 120 sobre 45. Observe que esses dois valores eu posso simplificar por 5, ou seja, eu posso dividir o de cima por 5 e o de baixo por 5. Lembrando que isso tem que ser o mesmo número, certo? Se eu dividir isso por 7 em cima, tem que ser por 7 embaixo. Então, dividindo 120 por 5 dá 8 e dividindo 45 por 5 dá 3. Então, nossa resposta aí da letra A, 8 sobre 3. Na letra B, ele tem 300 metros para 2 quilômetros. Então, eu escrevo em cima, ó, 300 metros, embaixo, ó, 2 quilômetros, certo? Como eu tenho que trabalhar na mesma unidade para cancelar, eu vou escrever 300 metros em cima, certo? Embaixo eu tenho 2 quilômetros, 1 quilômetro é 1.000 metros, então isso aqui é 2 vezes 1.000, 2.000 metros, certo? 2 quilômetros, 2.000 metros. A unidade eu posso cortar. Em cima eu posso cortar esses dois zeros com dois zeros embaixo, ficou 3 sobre 20, que é a resposta da letra B. Tá bom? A letra C, pessoal, eu vou fazer aqui em cima, ó. Letra C, eu tenho 2 metros quadrados, certo? Sobre 400 centímetros quadrados, certo? Centímetros quadrados. Cuidado, pessoal, aqui, né? O 400, eu botei 4, deixa eu voltar aqui. 400 centímetros quadrados. Por que devemos ter cuidado? Nessa conversão aqui, a gente usa aquela tabelinha, né? Coloca o metro no meio, aí vem o decímetro, dm, e vem o centímetro. Quando eu estou trabalhando com comprimento, a gente multiplica por 10, certo? Só que é o seguinte, a gente está ao quadrado ali, ó, é metros ao quadrado. Então, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado. Eu tenho que multiplicar por 100, certo? Então, nós temos 2 metros aqui, vezes 100 dá 200. Então, é 200 decímetros ao quadrado, mas eu quero converter em centímetro. Então, multiplica novamente por 100, certo? Lembrando, se fosse ao cubo, multiplicava por 1.000. Se não tivesse aqui esse 2, multiplicava por 10. O 2 ia virar 20 e o 20 ia virar 200. Aqui não, multipliquei por 100, virou 200. Multiplico por 100 novamente, ganha-se mais 2 zeros. Então, vai dar 20.000 centímetros, certo? Vai ganhar mais 2 zeros aí. Faltou botar 1, né? 20.000 centímetros. Então, aqui em cima é 20.000 centímetros ao quadrado sobre 400 centímetros ao quadrado. A unidade eu posso cortar com a unidade, 2 zeros em cima corta com 2 zeros embaixo, e eu fiquei com 200 dividido por 4. 200 dividido por 4 é 50, certo? Eu posso escrever 50 sobre 1, eu estou simplificando por 4 em cima e embaixo, ou simplesmente 50, tá bom? Aqui a gente pode colocar 50 porque o numerador é 1 embaixo, não é necessário escrever. Na letra D, eu vou apagar aqui, ó. Na letra D, temos o seguinte, 5 meses para 2 anos. Então,
vou representar meses por mês, por M, e ano eu vou representar por A, certo? Eu sei que um ano tem 12 meses, então 2 anos é 2 vezes 12 dá 24, então vai ficar ó, 5 meses sobre 24 meses. A unidade a gente já pode cortar, que é a mesma, e 5 sobre 24 não tem como simplificar mais que isso, então fica 5 sobre 24 mesmo, tá bom? Então fizemos aí, tem uma letra E ainda, né? Então na letra E, deixa eu fazer um traço aqui para separar. Na letra E a gente tem o seguinte, ó, tem 5 minutos e 20 segundos e 2 horas e meia. Observe que a menor unidade que tem aqui, que existe, é em segundos. Então, eu vou procurar representar tudo em segundos, certo? 5 minutos, pessoal, 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou colocar assim, ó, 5 vezes 60, certo? Que é esses 5 minutos, mais 20. Então, mais 20, certo? E embaixo são 2 horas e meia. Pessoal, 2 horas e meia. Se você analisar bem 2 horas, aqui 1 hora tem 60 minutos, então aqui tem 120 minutos. Mais meia hora, mais 30, certo? Isso aqui, ó, dá 150 minutos. Então, eu vou escrever assim, ó, 150 vezes 60. Deixa eu voltar aqui. Ó, 150 minutos, que é as 2 horas e meia, vezes 60 segundos. O aluno pode querer cortar esse 60 com esse 60. Isso não pode acontecer porque temos um sinal de mais aqui. Tem que resolver logo a soma, certo? Então, em cima aí eu tenho 5 vezes 60, que dá 300, mais 20 e 320. Então, em cima temos 320. E embaixo, pessoal, eu tenho 150 vezes 60, né? Então, eu vou escrever dessa mesma forma, 150 vezes 60, certo? Esse zero agora eu posso cortar por esse, tá bom? Em cima, pessoal, para simplificar um pouco mais, eu tenho 32. Eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 16, certo? E escrever embaixo aqui, ó, 150 vezes 2 vezes 3, né? Ó. O 6 eu troquei por 2 vezes 3, simplesmente para cortar isso com isso, para simplificar, tá bom? Então, eu tenho 16 sobre 150 vezes 3, tá bom? Então, vou escrever assim, ó, 16, 150 vezes 3, eu ainda posso simplificar esse 16, eu vou fazer assim, ó, o 16 de cima eu vou escrever 2 vezes 8, que dá o 16. E embaixo, o 150, eu vou escrever 2 vezes 75. Então, 2 vezes 75. E ainda tem o 3, ó, vezes 3, certo? O 2 eu posso cortar com 2. Então, em cima ficou 8. E embaixo, ó, 75 vezes 3, 225, certo? Aqui, pessoal, não dá mais para simplificar. Não existe mais um número que divida os dois ao mesmo tempo e deixe o número inteiro, certo? Então, questão número 1 concluiu aqui. São 18 questões, vamos fazer um vídeo direto aqui, vamos continuar. Então, questão número 2. A número 2 diz o seguinte, ó, numa data T, o preço de um produto é o triplo do que era na data 0, certo? Ele não falou esse preço, não falou esse preço. Então, eu vou tratar o seguinte, ó, vou fazer uma linha para a gente entender um pouco melhor. E aqui vai ser a data 0, certo? E aqui vai ser o final, a data T, né? Pode ser 2 meses, pode ser 3 meses, 4 meses, eu não sei, né? Aqui vai ter, ó, vamos supor, 1, 2, aí esse tempo vai passar e vai chegar nesse tempo T, certo? Aqui eu não sei qual era o valor do capital, né? Desse valor aí que ele disse, do produto, o preço. Então, eu vou dizer que é X. Eu não sei o valor, mas eu sei que depois de ter tempo, né, esse preço vai ser o triplo. Então, vou chamar aqui de 3x, né? O triplo é multiplicar por 3. Se antes fosse 10, aqui ia ser 30, 3 vezes 10. Tá bom? Aí, na questão A, na alternativa A, ele diz assim, ó, qual a razão entre o preço na data T e o preço na data 0? Pessoal, quando eu falo em razão, novamente, quem a gente fala primeiro é o numerador. Quem a gente fala depois é o denominador. Então, na data T, o preço era 3x. Então, eu escrevo 3x sobre, na data 0, x. 3x sobre x. Pessoal, x dividido por x dá 1, né? Um número dividido por ele mesmo dá 1. Eu posso cortar esse por esse, ó.
a resposta é 3. Na letra A, a resposta é 3. Na letra B, pessoal. Na letra B diz o seguinte, ó. Qual a razão entre o aumento de preço ocorrido entre as duas datas e o preço na data zero? Pessoal, entre essas duas datas, o aumento antes era x, foi para 3x, ou seja, subiu 2x. Ó. Se eu pegar x mais 2x, dá 3x. Então, o aumento é 2x e a data zero, que é o que ele quer, é x. Dividindo x por x dá 1, então a resposta é 2, certo? Letra A e letra B respondidas. Deixa eu só conferir se está tudo gravando aqui direitinho. Tá? Então vamos continuar aí respondendo as questões. Questão número 3. Uma pessoa comprou uma ação e a vendeu um mês depois pela metade do preço que pagou na compra. Aí letra A. Qual a razão entre o preço de venda e o preço de compra? Letra B, qual a razão entre a diferença dos preços de venda e compra e o preço de compra? Pessoal, como na primeira questão, ele não disse quais foram esses valores. Então, está aqui o primeiro mês, está aqui um mês depois, certo? Vamos supor que aqui é o mês 0, quando iniciou, e aqui é um mês depois. Ele disse que ele vendeu pela metade do preço. Então, eu podia pensar assim, ó, x e a metade de x é x sobre 2. Mas para não trabalhar com fração, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2 os dois termos aqui. É como eu tivesse assim, ó, 2x aqui e a metade de 2x é x, certo? Então, eu vou esquecer esse de cima. Eu vou até escrever de novo. Eu vou pensar que na data certa, a pessoa comprou a ação por 2 vezes o valor do x. Vamos supor que x fosse 10. Aqui era 20 e aqui era metade de 10, né? Ou seja, a metade de 2x é x. Tá bom? Isso aqui foram os preços da ação, a compra e a venda. Na letra A, ele diz assim, ó, qual a razão entre os preços de venda e de compra? Pessoal, preço de venda, x. Preço de compra, 2x. X dividido por x dá 1. Então, em cima é 1. Embaixo só ficou 2. Então, letra A, a razão é 1/2. Letra B. Qual a razão entre a diferença? Pessoal, diferença é uma conta de menos, né? Dos preços de venda e compra. Então, venda x menos compra 2x. E o preço de compra. Pessoal, o preço de compra foi 2x. Né? Ó, a diferença do preço de venda e de compra, x menos 2x. Isso aqui dá negativo, né? Ó, você tem x e tira 2x, fica menos x. Certo? Embaixo é 2x. Dividindo menos x por x dá menos 1. Então, vai dar menos 1 sobre 2. Certo? Questão número 3 resolvida. Vamos para a questão número 4. Número 4 diz assim, ó. Um carro percorre 180 quilômetros gastando 9 litros de gasolina. Qual a razão entre o número de quilômetros percorrido e o número de litros de gasolina gastos? Pessoal, ele percorre 180 quilômetros, né? Ele quer nessa ordem. Observe que ele pergunta, ó, qual a razão entre o número de quilômetros percorrido e o número de litros de gasolina consumidos, né? Gastos. Então, sobre 9 litros. Vou escrever litros como L maiúsculo, certo? 180 dividido por 9 dá 20. Né? Então, 20 quilômetros. Embaixo só fica o L, né? Porque eu dividi, ó, 180 por 9. Então, deixa eu botar L maiúsculo, né? Então, esse carro faz 20 km por litro. Essa questão é bem interessante porque me lembrou outra coisa. Uma medida bem comum para vocês é a velocidade, né? Velocidade é distância dividido pelo tempo. Quem não já viu falar em... eu ia a 80 km por hora, né? Ó, 80 km por hora. Só que a gente costuma escrever assim, ó, 80 km por hora. Mas é uma razão, é uma fração, certo? Distância em quilômetros, o tempo em hora, ou às vezes a distância em metros, o tempo em segundo, é muito usado na física, né? Então, nossa resposta aí, ó, 20 km por litro. Se ele andasse 40 km, ia gastar o dobro da gasolina também, né? 2 litros, e assim por diante. Questão número 5 diz assim, ó. Antônio
possui um carro a álcool que consome 1 litro de combustível a cada 8 quilômetros percorrido, enquanto José possui um carro a gasolina, cujo consumo é de 12 quilômetros por litro. Sabendo que o litro do álcool custa 1,14 e o litro da gasolina custa 1,60 e que José e Antônio dispõem da mesma quantidade em dinheiro, da mesma quantia em dinheiro, quantos quilômetros irá percorrer José, tendo em vista que Antônio percorreu 320? Pessoal, bem interessante essa questão, né? Com muitas informações, tem que ter a interpretação de texto. Observe o seguinte, vamos começar com Antônio, certo? Vou escrever aqui, ó, Antônio, para a gente entender bem direitinho aí essa questão. O que é que Antônio fez? Ele percorreu 320 quilômetros. Então, se eu pegar os 320 e dividir pelo consumo do carro dele, né? O carro de Antônio, ele faz 8 quilômetros. Então, se eu dividir os 320 por 8, essa resposta aí dá 40, certo? 320 dividido por 8 dá 40, ou seja, ele gasta 40 litros. Se eu quiser saber quanto ele tem em dinheiro, só é multiplicar pelo preço do combustível que ele possui. Ó. O álcool é 1,14. Observe que o carro de Antônio é a álcool. Então, eu vou pegar 40, né, para saber o preço. Ó. 40 vezes 1,14. Multiplicando 40 vezes 1,14 vai dar R$ 45,60. Isso aqui é o valor em dinheiro que Antônio possui. Mas na questão diz que eles possuem a mesma quantia. Ó. Antônio e José, ó, José e Antônio dispõem da mesma quantia. Então, para José, o que é que eu vou fazer? Para José, eu vou pegar o valor, que é o mesmo, R$ 45,60, e vou dividir pelo preço da gasolina, né, que é 1,60. Vou dividir por 1,60. Quando eu fizer essa divisão, ó, o dinheiro total pelo preço do litro, eu descubro quantos litros ele possui, certo? Então, fazendo essa divisão, vai dar 28,5. Isso aqui é a quantidade em litros que ele tem no carro, certo? Que ele colocou de combustível. Mas eu não quero saber quantos litros ele colocou, eu quero saber quantos quilômetros ele vai percorrer. Esse carro dele faz 12 quilômetros com 1 litro. Então, eu vou pegar 28,5 e multiplicar por 12, certo? Quando eu fizer essa multiplicação, vai dar 342. Então, a resposta é 342 quilômetros que José vai fazer, tá? Aqui é a nossa resposta, tá bom? Que é o que ele pediu. Então, vamos para a questão número 6. Questão número 6, bem simples, né? Só fazer continhas. Ele diz assim, ó. Calcula o valor de x em cada uma das proposições abaixo. Pessoal, já está armada aqui uma fração igual a outra. Para que essas frações sejam iguais, esses números têm que ser equivalentes, certo? As frações têm que ser equivalentes. A gente pode resolver por regra de 3, ou simplesmente perceber o seguinte, ó. Para 6 virar 2 ou para 2 virar 6, basta eu multiplicar por 3. Se eu faço isso no denominador, tenho que fazer isso no numerador também, certo? Multiplica 5 por 3, dá 15. Então, x é igual a 15. Quem gosta da regra de 3, multiplicava x vezes 2, dá 2x. 6 vezes 5 dá 30. 2x igual a 30. X é igual a 30 dividido por 2. X é igual a 15, certo? Tem esses dois métodos aí para fazer. Continuando aqui, essa aqui já não é tão simples de ver qual é o número que eu multipliquei. Então, o que é que eu vou fazer? X vezes 5, 5x, né? Eu fiz essa multiplicação. E 4 vezes 12, 48. Então, igual a 48. X vai ser igual a 48 dividido por 5, certo? Quem não gosta de fração, pode fazer essa divisão aí. Tá bom? Por enquanto eu vou deixar assim mesmo. O Enem é bem comum cobrar assim também, então eu vou deixar em fração. Se desse para reduzir, eu reduziria, mas não dá, certo? É irredutível essa fração. Então, continuando, vamos para a próxima. 5 vezes 3x, né? Eu vou multiplicar 5 vezes 3x, vai dar 15x, igual a 1 vezes 8, que dá 8. Então, x é igual a 8 sobre 15. Certo? Resolvida aí letra A, B e C. Vamos para a questão número 7. Determine o valor de x na proporção
Ó, pessoal, é uma fração desse do lado direito e uma fração do lado esquerdo. Então, a gente pode fazer a regra de 3. O 5 vai multiplicar o número que está lá em cima. Então, eu vou escrever assim, ó, 5 multiplica. Aí eu vou ter que escrever os dois, ó, 3x menos 1. Igual, ó, 4 vezes 2. 4 vezes 2. Esse 5 vai multiplicar esses dois valores, pessoal. 5 vezes 3x dá 15x. 5 vezes menos 1 dá menos 5, né? Faz o jogo de sinal na multiplicação. 4 vezes 2 dá 8. Então, vai ficar 15x igual a 8, ó. Menos 5 vai para lá mais 5. Então, 8 mais 5. 8 mais 5 é 13, né? 8 mais 5 é 13. Esse 15 que está multiplicando o x passa dividindo. Então, vai passar dividindo aqui. E finalizamos aqui, ó. X igual a 13 sobre 15. Tá bom? Agora, vamos para a questão número 8. Questão número 8 diz assim. Obtenha o valor de m na proporção. Observe que do lado esquerdo temos uma fração e do lado direito temos outra, certo? Então, vamos, para ficar melhor de entender, vamos resolver logo essa parte aqui de baixo, ó. Essa partezinha aqui, certo? Essa partezinha me diz assim, ó, é 2 mais 1/4. Pessoal, para resolver fração, elas têm que ter o mesmo denominador. Quem está abaixo do 2 é o 1. Quando não tem nada é 1. Então, vou ter que transformar 1 em 4. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 4 embaixo. Então, tenho que multiplicar em cima. Então, ó, 2 é a mesma coisa que 8 dividido por 4. Certo? Ó, 2 vezes 4 é 8. 1 vezes 4 é 4. Certo? Observe que isso aqui é 2. É o 2 que está lá em cima. Ó, mais 1/4. Certo? Agora, como o denominador é igual, eu posso somar em cima e conservar embaixo. 8 mais 1 dá 9 sobre 4. Então, essa primeira fração aqui, ó, essa primeira parte, a parte do lado esquerdo, é m sobre 9 sobre 4. Beleza? Isso aqui é igual, ó. Aí eu vou resolver essa parte de baixo agora, ó. Certo? Eu tenho, ó, 3 menos 2/5. Como no 3 não tem nada embaixo, é como se tivesse um 1. Para igualar 5, eu vou multiplicar por 5 embaixo e por 5 em cima. Então, vai dar, ó, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 1, 5. Menos 2/5. Certo? 15 menos 2, 13. E embaixo é o 5. Então, essa parte de baixo aí, ó, é 13 sobre 5. Então, eu vou escrever a de cima, ó, 1/5 sobre 13 sobre 5. Certo? Ó, o que está escrito ali é a mesma coisa que está escrito aqui. Pessoal, quando a gente tem um número sobre uma fração, ou fração sobre fração, como é o lado direito, a gente conserva de cima, ó, m, e multiplica pelo inverso da de baixo. Se é 9 sobre 4, eu multiplico por 4 sobre 9. Certo? A mesma coisa do lado direito. Ó, em cima é 1 sobre 5, multiplica pelo inverso da de baixo. 13 sobre 5 fica 5 sobre 13. Certo? O 5 dividido por 5 dá 1. Ó. Então, do lado direito, eu tenho 1 sobre 13. Certo? E do lado esquerdo, 4 vezes m é 4m. Né? Então, 4m sobre 9. O 9 passa multiplicando e o 4 passa multiplicando de baixo. Né? Cuidado, o pessoal diz, o 4 passa dividindo. Na verdade, ele multiplica o lado de baixo. Certo? Então, vai ficar assim, ó, continuando aqui do lado, vai ficar só o m do lado direito. O 9 multiplica o 1. 1 vezes 9 dá 9. E o 4 multiplica o 13. 4 vezes 13, 52. Então, o m é 9 sobre 52. Então, questão 8 aí, concluída, certo? 9 sobre 52. Vamos para a questão número 9. Vou beber uma aguinha aqui, por favor. Deixa eu conferir se a gravação está tudo ok. Tá tudo ok. Vamos para a questão 9, então. Ó, certo doce utiliza 3 copos de leite para a produção de 80 unidades. Então, vou já anotar isso aqui. Ó. Copos, 3 para unidades aí, ó, produzida.
unidades 80, certo? Então, eu utilizo 3 copos para fabricar 80 unidades desse doce. Se a razão entre o número de doces produzidos e o número de copos, ou seja, a razão é essa, ó, 3 sobre 80, é constante, né? For sempre constante, o que é ser constante, pessoal? É sempre permanecer nessa razão, ou seja, se eu tivesse o dobro de copos, 6, eu teria o dobro de doces, 160, tá bom? Se eu tivesse o triplo de 3, por exemplo, 9, eu teria o triplo de 80, né? 240, e assim por diante, certo? Isso aí é o que é ser constante. Quantos copos de leite serão necessários para produzir 720 doce? Então, eu produzi 80, eu quero produzir 720, certo? Os copos aqui eu não sei a quantidade, eu posso chamar de x. Pessoal, basta eu fazer a regra de 3 aqui. Dizer que isso é constante, dizer que isso é igual. Foi o que eu estava fazendo aqui, é igual. Ó. Então, faça a regra de 3. Ou simplesmente perceber o seguinte, ó. 80 para virar 720, basta multiplicar por 9. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. 3 vezes 9, certo? É 27. Então, x é igual a 27. A resposta é essa. Mas se eu não lembrasse disso, a gente fazia 3 vezes 80, né? Ou 3 vezes 80, não. X vezes 80 dá 80x. Igual 3 vezes 720. 3 vezes 720. X é igual a 80 passa dividindo. 3 vezes 720 dividido por 80. Posso cortar esse zero com esse. Dividir 72 por 8, que dá 9. Então, 72 dividido por 8 dá 9. 3 vezes 9, 27, como eu já havia dito, certo? Garganta está ficando seca, vou beber mais uma aguinha. Vou passar aqui o slide. Questão número 10. Um filantropo destina 350 mil reais para serem doados a 2 hospitais, A e B. A razão entre a quantia recebida por A e a quantia recebida por B é igual a 4 para 3, certo? 4 de 3. Quanto recebeu cada hospital? Então, a razão é 4 para A e 3 para B. Lembrando que a gente fala primeiro foi o A, então é referente ao 4. Que a gente falou depois foi o B, então é referente ao 3. Então, isso indica o seguinte, enquanto o A recebia 4, o B recebia 3, certo? Se você perceber, pessoal, 4 mais 3 dá 7. O total aí é 7 partes. Essa quantia foi dividida em 7 partes, onde A pegou 4 partes e o B pegou 3. Então, basta eu pegar ó, 350 mil, certo? E dividir em 7 partes, certo? Quando eu dividir 35 por 7, dá 5. Né? Então, vai dar 50 mil. Eu estou pegando só o 35 dividido por 7. Então, isso aqui dá 50 mil reais, certo? Então, eu vou pegar para A 4 partes, então vai ser 4 vezes 50 mil, né? Que é igual a 200 mil. Então, a empresa A, né, ficou com 200 mil e a empresa B ficou com 3 partes, 3 vezes 50 mil. 3 vezes 50 mil dá 150 mil, certo? Então, tá aí nossa resposta. Ó. O A, 200 mil e o B, 150 mil. Observe que se eu somar esses dois valores, dá os 350, tá bom? Então, questão número 11. 2 sócios resolvem repartir seu lucro de 80 mil reais na razão 2 para 3. Quanto caberá a cada um? Vamos supor que os sócios é A e B, como a questão anterior. Então, A vai ficar com 2, que a razão é de 2 para 3, e o B vai ficar com 3. Se vocês observarem, ó, 2 mais 3 dá 5. O total aqui ó, é 5 partes. Então, eu vou pegar os 80 mil e vou dividir em 5 partes, certo? Se eu pegar só 80 e dividir por 5, dá 16. Então, 16 mil é referente a cada parte. Então, o sócio A vai ter 2 vezes 16 mil, né, que ele tem 2 partes. Ele vai ficar com 32 mil reais, certo? E o sócio B ficou com 3 partes, então 3 vezes
16 mil. 3 vezes 16 mil dá 48 mil, certo? Se vocês somarem 48 mais 32, dá exatamente 80 mil reais, certo? Então tá aqui a nossa resposta, 32 mil e 48 mil. Questão número 12 diz assim, ó, numa festa, há moça e rapazes num total de 300 pessoas. A razão do número de moças para o de número de rapazes é de 8 para 7. Qual o número de rapazes? Pessoal, esse 8 para 7, lembrando que ele falou primeiro moças, certo? Então, enquanto moças existem 8, a quantidade de rapazes é 7. Ó. A razão moças sobre rapazes é 8 sétimo, é o que a questão vem dizendo, certo? Então, a quantidade de pessoas, o total de pessoas, ó, 8 mais 7 dá 15, certo? Então, a cada 15 pessoas, 8 são moças e 7 são rapazes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o total, que é 300, e dividir por 15, para eu saber quantas partes tem de mulher e quantas partes tem de homem. É como se tivesse 15 partes de pessoas, né? 300 dividido por 15 vai dar 20. Então, o total aqui é 20 partes. Então, as moças vai ser igual a 8 vezes 20, certo? Existe 20 blocos de 15 pessoas. 8 vezes 20, 160. Então, existe 160 moças. E os rapazes? Tem 7 blocos de 20, certo? 7 vezes 20, 140. E ele quer exatamente a quantidade de rapazes, ó. 140 rapazes. Observe que se eu somar 140 mais 160, dá as 300 pessoas. E a razão, Jorge, está certo, tal. Se a gente colocar 160, que é o total de moças, sobre 140, que é o total de rapazes, essa fração a gente pode simplificar. Ó. Corta os dois zeros, divide por 2 numerador e denominador, vai dar 8 sobre 7, como a questão havia dito. Tá bom? Então, 140 rapazes. Vamos para a questão número 13. Questão número 13 diz o seguinte, ó. Uma empresa deseja alocar 200 mil reais entre propaganda e pesquisa. A razão entre a verba destinada à propaganda e a destinada em pesquisa é 1/3. Então, propaganda, PR, tem uma parte, enquanto a pesquisa, que eu vou chamar PE, tem 3, né? A razão, 1 para 3. Tá bom? Quanto caberá, né? Quanto deverá ser destinado à propaganda? Pessoal, se eu somar 1 mais 3, dá 4 partes, certo? Eu vou chamar assim de partes. Partes. Então, eu vou pegar os 200 mil, certo? E vou dividir por 4. Quando eu pego 200 mil dividido por 4, dá 50 mil, certo? Como a propaganda tem uma parte, então a propaganda, o PR, é igual a 1 vezes 50 mil, né? Então, vai dar 50 mil. Se perguntasse para a pesquisa, PE, ele ficou com 3 partes, então é 3 vezes 50 mil, certo? 3 vezes 50 mil dá 150 mil. Observe que se eu somar 50 mais 150, vai dar os 200 mil. Mas a pergunta é, quanto foi destinado à propaganda? Propaganda é o de cima aqui, ó, 50 mil reais, tá certo? Questão número 13, respondida. Vamos para a questão número 14. Calcula o valor de x em cada uma das expressões. Na verdade, não é calcular o valor de x, né? É calcular esse resultado, é porque a escrita aqui estava errada. Depois eu corrijo no material. Talvez eu já tenha até corrigido o material de vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Deixa eu anotar aqui para não esquecer, mas eu lembro. Vamos calcular 5 dozeavos de 300. Pessoal, esse de é a mesma coisa de multiplicar. Então, é 5 na letra A. 12avos de vezes 300, certo? Eu posso multiplicar e depois dividir, ou eu posso também, pessoal, colocar o 12 abaixo de 300, né? Dividir 300 por 12, seria isso aqui, ó, 5 vezes 300 dividido por 12. Não precisava escrever, é só para reforçar para vocês. Então, poderia ter dividido 300 por 12, tá bom? Mas eu prefiro fazer o seguinte, ó. Prefiro fazer assim, ó. Em cima, né, quando a gente tem uma multiplicação, 300 é a mesma coisa que 300 dividido por 1. É o de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Então, eu posso pensar assim, ó, 12
é a mesma coisa que 2 vezes 6. Embaixo dá 12. Ó. 12 vezes 1 é 12, que é 2 vezes 6. Por que fazer isso, Jorge? Para simplificar. Ó. Em cima eu vou escrever 5 vezes 300, certo? Porque eu divido 300 por 6. 300 dividido por 6 dá 50. Então, em cima é 5 vezes 50. E embaixo só ficou um 2. Eu posso dividir 50 por 2, dá 25. Então, vai ficar 5 vezes 25, que dá 125. Então, está aqui a nossa resposta. 125, letra A. Na letra B, eu tenho 1/3 de 150. Então, eu vou escrever assim, ó, 1/3 vezes 150. 150 vezes 1, 150. Embaixo, 3 vezes 1, né? Que aqui é como se tivesse 1. Ó. 3 vezes 1 dá 3. 150 dividido por 3, 50. Tá aqui a nossa resposta. Na letra C, eu tenho 2/7 de 350. Eu posso dividir 350 por 7 primeiro, né? Que vai dar 50. Então, 2 vezes 50, 100. Resolvida a questão 14. Vamos para a 15. Está bem pertinho, né? São 18 questões. Então, na número 15, temos assim, ó, uma família gasta 7/9 de sua renda mensal e poupa R$ 800. Qual o valor da renda mensal? Pessoal, vou fazer assim, ó, gastos, poupança, né? Poupa. O gasto é 7/9, ou seja, de 9 partes ela gasta 7, então resta 2 partes. Então, ela poupa 2 de 9 partes, certo? 2/9. Então, eu posso dizer que dessas 2 partes, o que sobra é 800, então posso dizer que 2 partes, né, ó, 2 partes é igual a 800. Então, uma parte, eu dividi por 2. Ó. Então, eu tenho que dividir por 2 aqui, é 400. Só que ela tem quantas partes para a renda mensal? Ela tem 9 partes. Então, a resposta é 9 vezes 400. Certo? 9 vezes 4 é 36, isso aqui dá 3.600. Isso aqui, pessoal, já é resposta. Mas tem aluno que tem dificuldade com isso. Então, o que é que acontece? A gente pode fazer uma regra de 3 aqui para responder. Ó. Ela tem 2 partes de 9. Então, o 2 está para 800. Né? De acordo com a questão, o que ela poupa é 800. 2 está para 800, 9, que é o total, está para x. Aí aqui a gente faz a famosa regra de 3. Ó. 2 vezes x, 2x. 9 vezes 800, eu posso escrever assim, ó, 9 vezes 800. O 2 passa dividindo, então x é igual a 9 vezes 800. Isso tudo dividido por 2. Dividindo 800 por 2 dá 400, né? Então x é igual a 9 vezes 400, que é o que estava escrito anteriormente. Ó. 9 vezes 400 é 3.600, nossa resposta aí. Tá bom? Vamos para a questão número 16, certo? Da Unicamp agora de São Paulo. 2 estudantes, A e B, recebem bolsas de iniciação científica no mesmo valor. No final do mês, o estudante A havia gasto 4/5 do total de sua bolsa e o estudante B havia gasto 5/6 do total de sua bolsa. Sendo que o estudante A ficou com R$ 8 a mais que o estudante B. Qual era o valor da bolsa? B, quantos reais economizou cada estudante? Então, vamos pensar o seguinte. Estudante A, eu vou colocar gasto em cima e o restante, né? Que ele quer saber assim, qual era o valor da bolsa, quanto economizou. E a economia, eu vou representar por E. Observe que o estudante A gastou 4/5, certo? Ele gastou 4/5 da bolsa. Eu vou chamar a bolsa de X. Então, vou aqui, ele gastou 4/5 de X. Se ele gastou 4/5 de X, ou seja, ele gastou 4 partes de 5 partes. Então, se ele gastou 4, ele ficou com uma parte. A economia dele foi 1/5 de X, certo? O estudante B é bem parecido o que eu vou fazer. Ó. O gasto foi 5/6, né? Ó, tá aqui. O gasto foi 5/6 de X também, porque é do mesmo valor. Então, a economia dele, né, foi 1/6. Se ele gastou 5 de 6, sobrou uma parte de 6 do valor. Então, a gente tem esses dados aí. Pessoal,
ele disse que o estudante A ficou com R$ 8 a mais do que o B, ou seja, o estudante A ele ficou com isso aqui, ó, 1/5 de x. Então eu vou dizer que 1/5 de x é igual a 1/6 de x, que ele ficou com R$ 8 a mais do que o B. Ó. Então eu vou pegar 1/6 de x. Isso aqui não é igual, lembrando que esse cara tem R$ 8 a mais. Então, para ele ser igual, eu tenho que somar 8 ao camarada B aqui, né? Ó. Se eu pegar a parte de B mais 8, é que fica igual à parte de A, tá bom? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. X vezes 1 dá x, então eu posso escrever assim, ó, x sobre 5, certo? X vezes 1 dá x, aqui eu posso escrever x sobre 6. Só que está positivo, eu vou passar para o lado esquerdo, então vem negativo, ó, menos x sobre 6, isso tudo é igual a 8. Para resolver fração, o denominador tem que ser igual. Um múltiplo de 5 e de 6 é o número 30, então eu vou multiplicar aqui embaixo e em cima por 6. Eu vou multiplicar por 6 e multiplicar por 6 para virar 30. Já aqui eu vou multiplicar por 5, tenho que fazer o mesmo em cima. Então vai ficar assim, ó, 6x sobre 30 menos 5x sobre 30. Isso tudo é igual a 8. Como o denominador está igual, a gente pode operar a parte de cima, né? Ó, 6x menos 5x dá x. Então, x sobre 30, né? Conserva o denominador, é igual a 8. O 30 vai passar multiplicando. Então, x é igual a 8 vezes 30. 8 vezes 30 dá 240. Então, x é igual a 240. Pessoal, 240 já é a resposta da letra A. Ó. Qual era o valor da bolsa? 240, certo? Vou diminuir aqui o espaço, vou diminuir aqui a escrita para a gente ganhar espaço para responder a letra B. Na letra B, diz assim, quanto economizou cada estudante? O estudante A, ele economizou 1/5, ou seja, 1/5 de x, ou seja, de 240. Então, eu só pegar 240 vezes 1 dá 240, dividido por 5. 240 dividido por 5 vai dar 48, certo? Então, ele economizou R$ 48,00, o estudante A. O estudante B, ele economizou 1/6. Então, 1/6 de 240. 240 vezes 1, 240, dividido por 6, 40. Então, ele economizou R$ 40,00. Observe que o A tem R$ 8,00 a mais, né, do que o B, que era o que a questão vinha dizendo. Então, está aqui a resposta da letra B. Ó. O A economizou 48, o B economizou 40, certo? Letra A, a bolsa era R$ 240,00. 17. Colocando-se 27 litros de gasolina no tanque de um carro, o ponteiro do marcador que indicava 1/4 do tanque passa a indicar 5/8. Qual a capacidade total do tanque? Vamos pensar assim, pessoal. O tanque ele estava com 1/4. Aí eu adicionei 27 litros, certo? Ficou com 5/8. Eu não sei quantos litros ou quantas partes representam esses 27 litros, porque o denominador está diferente. Então, eu vou trocar esse 1/4 para o denominador 8. Então, eu vou ter que multiplicar por 2. Eu faço isso em cima e faço isso embaixo. Então, vai ficar 2/8. Antes tinha 2/8, eu coloquei 27 litros e ficou 5/8, certo? Então, observe que antes eu tinha 2 partes e foi para 5. Então, eu aumentei 3 partes, certo? Então, 3 partes é equivalente a 27 litros. Ou seja, 3 partes, eu vou representar por 3P, é igual a 27 litros, certo? Então, cada parte, 3 passa dividindo, 27 dividido por 3 dá 9. Então, cada parte representa 9 litros. Mas ele quer o tanque completo. O tanque completo tem 8 partes. Então, a resposta é 8 vezes 9, 72 litros. Certo, pessoal? Então, o tanque aí tem 72 litros de combustível. Respondido questão 17, vamos para a nossa última questão desse primeiro capítulo, questão número 18. Diz o seguinte, ó, suponha que
os 169 milhões de reais desviados na construção do TRT de São Paulo sejam reavidos e que o governo federal decida usá-los para investimentos nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Fazendo o seguinte, deixa eu apagar um risco aqui que eu fiz sem querer. Fazendo a seguinte distribuição. A área da educação receberia 2 vezes o que receberia a área da saúde pública. Então, vou botar aqui, ó, educação, vou representar por ED, saúde pública. Então, se saúde pública recebesse X, a educação recebia 2 vezes, então 2x, certo? E a área da saúde receberia 2/3 do que receberia a área da educação. Então, eu vou colocar aqui segurança pública, saúde, né? A área da saúde eu vou botar assim, eu vou escrever saúde mesmo. Saúde receberia 2/3 do que receberia a educação. Então, 2/3 da educação. A educação é 2x, então 2/3 de 2x. Pronto. Eu vou distribuir 169 milhões para essas partes aqui. Então, essa soma aqui, ó, tem que dar 169 milhões, certo? Para não trabalhar com fração, pessoal, observe que aqui tem um 3 embaixo. Eu posso multiplicar todo mundo por 3. Multiplicar todo mundo por 3, certo? 3 vezes 2x, no lugar da educação ser 2x, eu posso representar como 6x. 3 vezes x, 3x. Observa, ó, segurança pública tem 3x, educação tem o dobro, 6x. Esse 3 que está multiplicando, eu posso cortar com esse 3, então vai ficar 4x, certo? Observe que eu botei 40, né? 4x. Observe que se eu pegar 2/3 de 6, ó, 2/3 da educação, 2/3 de 6x, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, dá 4x. Ó. Então, ao invés de usar esses números de cima, eu vou usar esses de baixo. Educação, 6. Segurança pública tem 3 partes. Saúde tem 4 partes. Certo? Aqui é 40, não. Aqui é 4. Então, eu vou esquecer essa primeira linha. Estou esquecendo isso. Eu vou trabalhar com esses valores. Então, quando eu somar essas partes aqui, 6x mais 3x mais 4x, o total aí vai dar exatamente 13x, certo? 13 partes. Essas 13 partes, que eu vou escrever aqui, ó, é igual a 169 milhões. Eu vou escrever só 169. A gente sabe que a resposta é em milhões, certo? Então, x vai ser igual a 169 dividido por 13. 169 dividido por 13 é 13. Então, x é igual a 13. Cada parte vale 13. Então, para a educação, é 6 vezes 13. 6 vezes 13 dá 60 mais 18, dá 78 milhões. Certo? Educação, 78 milhões. Opa, milhos, eu botei milhões. Certo? Para segurança pública, é 3 vezes 13, dá 39 milhões. Certo? E para saúde, dá 4 vezes 13, né, dá 52 milhões. 52 milhões, certo? E aqui, pessoal, a gente encerra a questão 18. Educação, 78 milhões. Segurança pública, 39 milhões. Saúde, 52 milhões. Aqui no último slide fica o gabarito para vocês conferirem. Essa aula a gente encerra por aqui. O próximo vídeo vai ser do capítulo número 2, certo? Aula 2, capítulo número 2. Muito obrigado e até a próxima.